Eu vim a Curitiba para conhecer a única empresária que me deu resposta para um vídeo que eu coloquei na internet, quer dizer, chamando os empresários para discutir o Brasil. Porque nós precisamos agora de um comportamento radical para que nós possamos realmente, quer dizer, fazer o que o Brasil precisa. Então, a Terezinha é uma empresária aqui de Curitiba e ela então entrou em contato comigo e eu vim aqui então para a gente ver o que pode ser feito. Então, ela vai me fazer aqui algumas perguntas, ela vai me dizer por que ela foi a única praticamente a responder, né? Teve outras respostas, mas não foram de empresários, mas ela foi a única empresária que me respondeu. Então, Terezinha, quer dizer, por que você respondeu a minha chamada nesse vídeo? Vamos discutir no Brasil. Porque eu me sintonizei com a sua fala, com o seu argumento. E o que mais me chamou a atenção foi que você falou sobre o clima e como é que o clima vai influenciar a vida, a nossa sobrevivência daqui para frente. A sobrevivência do Brasil, até do mundo. Mas enfim, como é que nós vamos sobreviver em 5 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, se não temos água? Se o clima estará totalmente desestabilizado. Foi isso que eu ouvi de você e isso que me chamou a atenção. Então eu tenho algumas considerações e alguns questionamentos para que eu possa entender melhor por que você tem falado isso. Então, aproveita essa oportunidade agora para você me fazer a pergunta que está alguma coisa aí, que eu possa esclarecer você. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de saber por que é que você está fazendo o que está fazendo. Sou brasileiro, nasci no Brasil e me considero patriota. Então, e eu sei que sem um país, eu não adiantava eu ter um negócio. Então, por isso que eu fechei meu negócio em 2007, depois de quase 40 anos de sucesso. Então, o que nós vamos fazer sem um país? O país não tem agora, quer dizer, não tem 2 décadas. Por quê? Porque nós não vamos ter clima, o clima está desestabilizado, a política está totalmente desestabilizada e a sociedade entrou no caos. Então nós não estamos mais em crise, nós estamos no caos. O que você sugere que se faça efetivamente para que então sair desse caos? E se você tem argumentos para justificar que há um caos mesmo, já que a gente percebe mesmo, eu, como falei, me sintonizei com você, de que realmente eu também percebo um caos, nos negócios inclusive, né? Então, o que você sugere que se faça para então reverter esse caos? Não acreditar em crise, porque a crise não existe mais. A crise foi numa época onde, quer dizer, se melhorava sobre aquilo que já piorou. Então, estava pior, então melhorou alguma coisa, a crise passou. Mas a crise existe há 30 anos no país. Desde que o governo se tornou, quer dizer, civil, nunca deixou de ter crise. E ele nunca deixou ver uma coisa de piorar sempre. Então, o governo está sempre piorando. Ele não tem nenhum resultado de uma melhora. E aquilo que não melhora, piora sempre. Então, esse é o motivo de que nós precisamos agora radicalizar para que possamos parar o país, porque só parando o país é que nós vamos conseguir vislumbrar algum horizonte, porque no caos, o caos é progressivo, ele não passa, ele só progride, não é como a crise. E nós estamos no caos. Agora, o que documenta esse caos? A violência, que são em números assustadores. Nem a guerra da Síria mata tanta gente em um ano. Não existe nada que mata mais que no Brasil, né? Morre uma criança por hora. Então, quer dizer, um jovem. Então, o que ocorre? Isso é caos. Ninguém mais sabe por quanto tempo terá vida. Muita gente pensou, não, eu vou colocar uma câmara. Então, ele, hora nenhuma, está colocando na cabeça dele que aquela câmara vai ficar a filmar a morte dele. Ela nunca vai proteger ele. Aí tem aquele outro, mesmo coisa otário, que compra um carro e blinda o carro. Aí acontece como aconteceu com o estudante da USP, que antes de entrar no carro foi assassinado. Então não adianta ele ter carro blindado.
Então os otários acreditam num bocado de coisa. Acreditam que fazendo uma cerca em volta da casa, e já tem aí, inclusive, vídeos na internet, quer dizer, mostrando os bandidos roubando, quer dizer, os portões. Então, o que acontece? Agora, com essa seca do Nordeste, o caos vai se muito mais rapidamente. Eu vi também em alguns materiais seus sobre uma calamidade pública que já está acontecendo em uma boa parte dos estados, porém não está sendo noticiada, né? Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Veja, todos os estados estão endividados e nenhuma prefeitura tem dinheiro. E o governo federal está falido. A arrecadação vai cair vertiginosamente a partir, quer dizer, já vem vindo, mas vai cair vertiginosamente. O Brasil hoje é visto pela comunidade mundial como o país onde o desemprego mais vai afetar nos próximos anos. Então não vai ter emprego. Então o que acontece? O que adianta uma faculdade preparar um profissional? Ainda mais 50% que elas estão preparando são hoje considerados analfabetos funcionais. Isso não está vendo uma coisa no ensino médio, está na faculdade. Os médicos estão roubando porque eles já não estão mais estudando o suficiente para praticar uma medicina, porque os laboratórios dão todo o procedimento e eles seguem aquele procedimento. O médico que não seguir aquilo pode ser processado criminalmente. Então, o que acontece? Nós estamos num caos generalizado. Mais de 80% da população não tem dinheiro para comer quase. Mais de 100 milhões de habitantes não têm renda. Então o que acontece? Isso ninguém fala. E como isso vai afetar os negócios? Não, já está afetando faz muito tempo. Só que aqueles que afetaram estão acostumados a sofrer e aqueles que têm ainda não viram que estão perdendo. E o que eles podem fazer para não perder o que eles têm? Quem tem... Por exemplo, você faz parte desse pessoal de elite que faz acontecer, que procura fazer acontecer. Bem, então, nós precisamos unir esse povo, unir esses que têm a perder. Porque só aí é que nós vamos conseguir. Quer dizer, se ele ficar com medo de perder, porque o rico tem medo de ficar pobre, mas o pobre não tem medo de ficar rico. Então ele nunca trabalha para ficar rico. Ele trabalha só para comer e sofrer. Então a tua proposta seria que os empresários se unissem em frente a esse caos para salvar o próprio negócio deles, a própria renda deles, a própria vida deles. E assim reverter a situação caótica do país. Não tem como reverter. Sim. Tá. O que tem? Nós temos uma coisa que parar o país. Parou o país, os militares vão fazer o serviço deles. Eles são obrigados a fazer. Então aí eles vão dar um tempo para que nós possamos reestruturar o país. E então a tua ideia seria que os empresários te ouvissem e trouxessem algum contra-argumento contra isso que você está falando, para então discutir essa parada para manutenção, uma parada para manutenção e repensar que essa parada então dê uma sobrevida ao país ou então... Em primeiro lugar, eu não penso. Tá. Quer dizer, o que acontece? Ou agora, ou depois das eleições, ou até o final do ano, os empresários vão estar totalmente encostados na parede. E eu tenho que esperar isso. Tá certo? Porque eles vão ter que me procurar. Como você me procurou. Então, no vídeo, teve, por exemplo, 500 mil visualizações, mais 250 mil pessoas que viram, mas só você me entrou em contato comigo. E todas as pessoas, quer dizer, tive lá quase 1000 comentários. Tá, então o que acontece? Mesmo assim, ninguém quer trabalhar para o país. Nós temos que trabalhar para o país. Agora nós temos que investir no país. Porque sem país, nós não temos negócio. Realmente eu tenho que concordar com você. Tá certo? Porque se o país está todo desestruturado, né? A economia em frangalhos, né? A política em total desconfiança por parte da população, né?
Estamos com as eleições chegando e eu mesma tenho feito alguns questionamentos com pessoas próximas e o que eu tenho percebido é que, e eles têm me dito que eles não estão com vontade de votar, porque parece que há uma desconfiança. Então, realmente parece que nós temos que fazer uma parada mesmo, para repensar o país, é isso? Isso. Por exemplo, o seu negócio vai prosperar? Eu vou lhe dizer uma coisa, realmente eu não estou mais conseguindo, já parei, mas eu não estou mais conseguindo pensar a longo prazo. E tem mais uma coisa, eu chequei com alguns empresários também, de muito maior porte que o meu, mas muito maior, e pessoas lá de dentro, funcionários, que estão trabalhando naquela empresa, me dizem a mesma coisa. Então, parece que está paralisado mesmo, porque não se tem essa visão de longo prazo de que o negócio vai conseguir se sustentar. Então, você vai agora precisar trabalhar para o país e não para só se sustentar. Exatamente. Tá? Então, isso que eu me Então, sintonizo. todos os empresários precisam fazer isso. Porque senão ele também não vai conseguir se sustentar. Eu também vejo uma coisa, ele não vai. Então, quer dizer, não vai ter quem compra carro, não vai ter quem compra isso, quem compra aquilo. Quer dizer, então o supérfluo, por exemplo, o Brasil, quer dizer, a Lava Jato, por exemplo, deu agora uma chacoalhada em todo o mercado do luxo. Porque todo o mercado do luxo está na contravenção. E eu já havia falado desde 2008, quer dizer, na verdade antes, mas que eu documentei desde 2008, que 2/3 da economia brasileira está na contravenção. Então, a Lava Jato está dando a cacetada final no país. Por quê? Porque ver uma coisa, quer dizer, eles estão desempregando. Mas isso é positivo. Não, é negativo. Totalmente negativo. Porque quem devia fazer isso são os militares e não eles. Porque eles manteriam a ordem. E ver uma coisa, e eles estão fazendo e não vão conseguir manter a ordem. E o país vai entrar em desordem agora até o final do ano. Então a ideia é que se pare o país, se retome a ordem, para então... Veja, pare o país para que os militares tirem todos os bandidos, ocupem o poder, para que nós possamos reestruturar o país. Para nós termos tempo de reestruturar o país. Então seria os que devem à sociedade, seria uma condenação mais rápida. Aos que devem à sociedade, aos que se apossaram do erário público, indevidamente, como nós estamos vendo aí, mostrando pela Lava Jato e tal. Isso não é nada. Né? A corrupção, vendo uma coisa, não significa nada. É desse tantinho aqui em matéria de país. Sim. Agora, o que acontece? Quer dizer, o grande prejuízo está na infraestrutura que eles arrumaram. A transposição do São Francisco, que já gastou bilhões e bilhões e não funciona. As pontes que eles fazem que caem. As estradas que eles asfaltam que não dura 3 anos. E também, quer dizer, então o que vai de dinheiro no país é todas as obras inacabadas, é todas as obras que não tem, por exemplo, Abreu e Lima, que é aquela refinaria, ela foi programada para 4 bilhões, e já está agora, se não me engano, em 40 bilhões e não está produzindo nada. Agora, o maior prejuízo não é os 40 bilhões, é o que ela deixou de produzir, tá certo? Que nós estamos importando. Porque o Brasil gerou energia o ano passado com diesel importado. E isso arrasou com as contas públicas. Foram mais de 70 bilhões, tá certo? Se gastou de óleo diesel importado. Então hoje nós temos uma situação que não temos dinheiro para isso, para remendar certas coisas, e também não temos dinheiro para compensar os prejuízos que o clima está ocasionando e a falta de água que terá, que é elemento fundamental para a vida. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre isso no nosso país. Veja, todas as capitais estão com o pavio aceso para explodir. Todas que tenham mais de 1 milhão de habitantes. Todas. Mas aqui estão explodindo primeiro Rio de Janeiro, Vitória, quer dizer, Salvador, Recife e Fortaleza. E também no Maranhão, São Luís. Isso já está explodindo, não vai explodir. O pavio só precisa pegar mais um pouco para fazer mais estrago. O que vai explodir? Porque o rico é pouco, o pobre é muito. E o rico não cuidou do pobre. E o pobre agora vai roubar do rico e vai matar o rico para ter alguma coisa. Isso é o caos. Esse é o caos.
Compreende. Certo? Sim. E, São Paulo não vai ter água. pois é, porque... Já não tem água. Por quê? Porque a água que está sendo distribuída é água química. Ela tem gosto, ela tem sabor, né? E tem odor. Então o que que acontece? Quer dizer, eu não consigo nem tomar banho em São Paulo. Agora aqui, por exemplo, no hotel, eu fui lavar a boca. Não tem como lavar a boca com aquela água química. Porque eu não estou acostumado com cloro. Então quem está mais acostumado com cloro sente menos. Tá certo? Quer dizer, então, mas não tem mais água potável. Não existe mais água potável em nenhuma cidade brasileira acima de 500 mil E habitantes. isso certamente está também alavancando as graves doenças que se... Lógico, tá lotando o SUS. Exatamente. E aí tem aquela história da oferta e da procura na própria área da saúde, onde quando a demanda aumenta, o sistema não tem como suportar. Não tem Então como suportar. os problemas aumentam em Por quê? todas as esferas. Porque fabricam o doente, mas não fabricam nenhum recurso para tratar. E não tem nem como criar tantos, ou construir tantos hospitais, Não me tem. parece, para uma demanda que poderia ser diminuída ao invés de... Isso, né, justamente. seria Então nós teríamos que trabalhar com a prevenção, com a causa. quer dizer, teria que, por exemplo, ter água de boa qualidade. Agora, São Paulo vai ter que, talvez, reprocessar a água de esgoto. Só que eles não têm dinheiro para isso. Então, isso nunca vai ser bem feito. Isso vai criar realmente, a saúde vai ficar comprometida. E já está. Já está, vai piorar ainda. Vai só piorar. Quer dizer, nós estamos dentro do caos que piorando. Quer dizer, então, aquilo que não melhora nunca, piora sempre. E o que me chamou a atenção também, que você comenta nos seus vídeos também, que você quer atrair pessoas para discutir o Brasil e que as pessoas não venham te questionar. Justamente. Te questionar sobre essas suas afirmações. Sim. Né? Porque você diz que você tem como provar o que você fala. Sempre. Aquele que não prova o que ele defende, quer dizer, ele ilude. Eu não sou político. Então, o que acontece? Você tem certezas e não dúvidas, seria isso? Veja, eu não tenho certeza e nem dúvida, eu tenho um fato. Ah. E o fato não muda. Sobre o que também sobre a inexorabilidade da natureza. Né? A natureza, ela não perdoa mesmo, ela é inexorável. Justamente. Ela não se curva a súplicas ou roubos. Nunca. Certo? E nem a imaginação. Ela realmente reage a uma ação. Isso. Certo? E se nós estamos agindo de uma forma infracionária, né? Que nós estamos infringindo as leis naturais, ela vai nos punir. Assim como em qualquer outra lei. Só que ela já está punida. Já está punida, exato. Tá certo? Sim. Então, o clima desestabilizou. Esse é a punição da natureza. Uma coisa importante que eu tenho observado, realmente uma secura no ar. E você tem falado que falta umidade no ar. Sim. E eu achei interessante um aspecto que você comentou do nível baixo dessa umidade numa cidade de Uberlândia, que chegou a menor porcentagem no mundo. Quando? Quer dizer, foi 3 semanas atrás aproximadamente. Hoje é dia 28, Hoje é dia 28, a mesma coisa foi no início do mês. Sim. Quer dizer, chegou a 3%. Nenhuma outra parte do mundo chegou nisso. Só em Uberlândia. E Ituiutaba chegou a mais ou menos um ano e pouco atrás, 2 anos atrás, chegou a 7%. Ituiutaba, no portal do Triângulo Mineiro. Tá certo? Isso representa aquilo que você tem comentado também nos seus vídeos, que está vendo como se fosse uma desertificação? Veja, a desertificação começou do Nordeste e vai descer. Então, já tem 300 mil quilômetros desertificados no Nordeste. Que foi agora, até a Embrapa já concordou com isso. E diz que vai crescer 1.000 quilômetros quadrados por ano, se nada for feito. Então, até 2025, a desertificação chega a São Paulo. Esse é o problema. Agora, espero, vamos encerrar um pouco aqui, senão sim. Você tem coisas para fazer, alguma coisa tal. Tá certo? Eu agradeço muito por uma coisa a sua atenção. Espero que você possa trabalhar junto conosco para convencer os seus colegas empresários, aquelas pessoas que realmente podem fazer a diferença, para que a gente possa formar células
e isso expandir para o país, para que nós possamos passar ao país e exigir. Porque os militares não querem nada com nada, eles estão sossegados. Tá? Então, exigir que eles façam o trabalho deles. Agora, não que eles não queiram fazer, mas eles precisam de apoio do povo para fazer. Eles só são comandados pelo povo ou pelo governo. O governo é bandido, então o povo tem que tomar a frente, parar o país e exigir o trabalho deles. E assim nós configuramos a intervenção constitucional militar, que não tem nada a ver com o governo militar. É um ato institucional para tirar os bandidos, depois reorganizar o país e convocar novas eleições. Porque os militares não querem o poder. Nossos militares nunca quiseram o poder. Tanto é que em 85 eles entregaram sem resistir, sem nada, entregaram o poder e falaram: agora vocês estão perdidos, nós estamos fora. E nós estamos perdidos mesmo. Os fatos não são realmente... Os fatos são esses. Agora, quem quiser a ilusão, quem quiser o pensamento, esteja à vontade. Mas aquele que é ignorante vai ignorar sempre. Aquele que tem razão nunca vai estudar e nunca vai aceitar nenhum fato. Contra os fatos realmente não há argumento. Não há. Eu agradeço Tá pelas suas respostas, confesso que me surpreenderam, né? E tomara que alguns outros empresários possam se unir para a gente discutir um pouco mais. Né? Vai sempre depender de nós. Procure fazer um esforçozinho, ver nos seus colegas também o que a gente pode fazer. Tudo bem? Muito obrigado por me receber. Foi um prazer conhecer. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, bravo, retumbante. E o sol da liberdade em raios lúcidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor